Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, hoje à noite, segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, hein? Bota o celularzinho deitado aí pra gente bater um papo legal, né? Nós estamos aí com grossos e grandes problemas a discutir. Eleição vencida pelo Lula, o que deu, o que aconteceu? Vamos ver, vai acionando aí, acione 10 pessoas, 5 do seu convívio, acione a Deltinha, chama o pessoal para a live, pessoas que você sabe que estão interessadas em entender as coisas do mundo espiritual. Nós vamos falar sobre as eleições, claro, né? Mas sobre as palavras que foram liberadas e parece que não cumpriram, mas na verdade todas estão em cumprimento, em andamento, em direção àquilo que Deus projetou e tem para o Brasil. Então estou aqui com a Jaqueline, né? Que a Jaque é a minha nora, casou com meu filho para mandar em mim, ela que manda em mim. Tudo isso aqui, ela que programa, live, livros e outras coisas mais. Você está ouvindo uma buzininha tocando um chorinho ali no canto? É o Gabriel. É o Gabrielzinho que está querendo a mãe dele. Mas tá bom, e aí, Jaque? Como é que tá as coisas? Tá bem. Hoje a gente vai falar sobre essa semana, né? A gente vai ter um estudo para dar um discernimento para a igreja. Então, tá sendo muito falado sobre as eleições, sobre as profecias, sobre o mundo espiritual, o que vai acontecer, o que não vai. A igreja do Brasil tá um pouco tensa desde ontem. E aí os líderes precisam se posicionar, esse é o momento, né? Então a gente já tinha um desejo de coração dessa semana fazer uma semana de estudos, mas não voltado para esse caso. E aí decidimos hoje, vamos voltar para acalmar a igreja, dar um direcionamento. E aí o Paulo, nada melhor que ele para dar esse direcionamento pra gente. Hoje o tema vai ser resultado das profecias, então a gente vai entender um pouco o que é uma profecia, o que a Bíblia fala sobre ela, quando que eu sei que vai concretizar, que é verdadeira, que não é. Então, para a gente ter um senso sobre tudo isso. E também ele vai responder tudo aquilo, o Paulo, para quem não conhece, quem está chegando agora, quem já conhece já sabe disso. Mas quem não conhece, posso falar que ele é um homem muito temente a Deus e ele arca com tudo que ele fala. Então ele não vai sair falando coisas e voltar atrás e falar, não, Deus mandou, não, mentira, não foi. Então é um homem muito sério com tudo que fala. É um homem muito sério e temente com o mundo espiritual. E aí todo mundo tá falando, poxa, mas você falou isso, falou aquilo, tem vários vídeos com o Vagnão, vídeos no YouTube, no Instagram. O que aconteceu então, que o Lula ganhou, o que aconteceu? Então a gente vai falar sobre tudo isso, ele vai dar um direcionamento sobre tudo isso. Se vocês quiserem, assistam os vídeos de novo depois também. Mas vai ser tudo com um direcionamento. Eu trouxe algumas coisas que o pessoal tá falando e quer saber, né? A gente veio para esclarecer. E aí a gente vai falar sobre isso e vai tirar a dúvida de vocês, que vocês mandaram pra gente em muitos comentários. E ele vai esclarecer tudo isso, vai esclarecer sobre as lives. Hoje eu estava assistindo as lives novamente para pegar todos os pontos realmente que vocês acham que, poxa, não tá muito bem discernida. Então, o que aconteceu? A gente vai colocar tudo isso na mesa, vai esclarecer, vai dar um direcionamento da igreja. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, gente, a gente tem que ver o seguinte, que houve uma unidade da igreja em todo o Brasil. Deus, de repente, no primeiro mandato, na primeira vez que o Bolsonaro foi eleito no país, o Brasil estava numa crise muito grande, crise de identidade, crise política, crise social, crise econômica, crise em todos os ângulos. Logo depois, houve aquele momento em que houve o atentado contra a vida dele, né, que esfaquearam ele lá em Juiz de Fora. E ali começou a igreja, dali para frente, começou a assumir a plataforma de eleger este presidente, essa pessoa à presidência da República.
quando ele traz para nós o slogan: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa palavra chamou a atenção da igreja. E logo depois foi noticiado, divulgado que a esposa dele, que a casa dele é uma família de evangélicos cheios da bênção, como é Michele Bolsonaro, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela também teve seu momento profético, entendeu que Deus tinha feito algo sobrenatural e cresceram durante o tempo de foi eleito, cresceu. Veio a pandemia. A pandemia, ela chocou o mundo inteiro, houve um desastre no mundo inteiro. E depois veio a situação do STF liberar o Lula. E nessa liberação houve então a possibilidade dele ser candidato à República Brasileira. E nesse momento, a igreja começou a unificar-se em prol da eleição deste grande homem chamado Jair Messias Bolsonaro, um cara de caráter bom, libado, de uma família bem equilibrada, evangélica, e de um comportamento sadio, sem escândalo, sem nenhuma falcatrua, nenhuma corrupção, nenhuma coisa do passado, nem do presente, nem no futuro. Então, a igreja se uniu. No que a igreja se uniu, houve uma junção do céu com a terra. E daí começou um procedimento profético. E esses procedimentos proféticos, você pode ver que nenhuma vez o profeta, são vários, né? São centenas deles, a maioria dos que eu ouvi, ninguém taxou. Houve uma visão, por exemplo, no meu caso eu tive visões e eu discerni as visões e expliquei a visão. Agora, claro, dentro de mim, não só queria que o Bolsonaro vencesse, como ouvindo em torno de mim todas as vozes, eu criei uma convicção: ele vai vencer. Mas de repente houve um contratempo, ou no mundo espiritual, no mundo humano, aqui na Terra, de repente houve alguma coisa que mexeu com a estrutura e Deus, por sua vez, não mudou. As profecias não mudaram. A identidade da igreja não mudou. O avivamento que a igreja vai receber não é se o Bolsonaro vencesse, que a igreja seria avivada. Não, o avivamento, o Brasil, celeiro do mundo, tem nada a ver com ele eleito ou não eleito. O Brasil hoje está nas mãos de Deus. Isto é real. Houve uma mudança no mundo espiritual. Agora, aqui na terra é uma guerra e a gente tem que vencer essa guerra. Então, essa palavra ela é fiel. Todos os profetas, como Michele profetizou, e todos os profetas e profetiza, ligaram a igreja à eleição, e a eleição à condição de Deus no céu. Então, a guerra saiu de um campo horizontal, quando o satanismo se levantou contra a igreja, defamando a igreja, e a guerra virou vertical. Então a guerra hoje está na vertical, ela não parou, nós estamos em guerra. E agora a intensidade da guerra, ela tende a aumentar, mas eu e você, como igreja, temos que nos permanecer firme, sólido, porque a guerra não acabou, ela intensificou agora o campo de guerra. Essa é uma das verdades. Isso aí. A gente ia falar justamente sobre a visão, né? Que Paulo teve. Eu tive várias visões, né? Tive uma visão no ano de 2017. Então a visão qual era? 3 tempos. Bandeira, solo e subsolo, capitais, solo e subsolo. Gente, entenda isso. Bandeira, como foi antes da eleição do Bolsonaro, e eu não sabia que ele viria com o número 17. E nem queria ser o mês 10, e a gente orava no dia 10 de janeiro pelo mês 10, e nem sabia que ele tinha o slogan: conhecereis a verdade. A visão que Cristo me deu sobre a bandeira do Brasil, as capitais brasileiras, solo e subsolo.
o que a terra produzir. Isto está na mão, Deus tomou a bandeira. Gente, a bandeira foi tomada. A bandeira não volta para as trevas, não volta, acredite nisso. O solo e o subsolo foi tomado. O que manteve o Brasil na crise foi o quê? Se você olhar, foi agronegócio. O que é agronegócio? Solo e subsolo. É aquilo que a terra produz e aquilo que vem do solo, do fundo da terra. Os minérios, a riqueza, tudo. É o que manteve o país equilibrado em tempo de crise. Agora, as capitais, elas estão sendo tomadas. Deus está construindo uma plataforma. Se você vê na live, eu estou dizendo isso. Deus está tomando as capitais brasileiras das mãos de Satanás. Porque as estruturas são violentas de roubalheira, de corrupção, de prostituição, de magias, de coisas religiosas pesadas, comportamento, quer dizer, da prostituição em diante. Deus está tomando e vai tomar, e isso aí requer um tempo de guerra. É uma das coisas que nós temos, eu tenho certeza que está em grande andamento para Deus tomar o Brasil definitivamente e construir a pátria naquilo que é profetizado há décadas passadas, até século atrás, 100 anos atrás, Deus falou que o Brasil será celeiro do mundo. Isso não vai mudar Deus por causa de uma eleição que, pelas vias dela, foram tomado o direito de repente do homem tomar posse, mas o que vem aí não vai mudar a história de Deus. É isso que o pessoal ficou bastante confuso. Era uma das coisas que a gente precisava esclarecer. Por que Deus fez isso, né? Tomou a bandeira e agora parece que a gente deu um passo para trás, estamos retrocedendo. O que aconteceu? Não, a bandeira não sai da mão de Jesus. A bandeira ela foi reformada no mundo espiritual, gente. O solo e o subsolo está tomado, as capitais, e a intensidade da guerra era em Brasília, então está em guerra, é mundo espiritual. Guerra do mundo espiritual não é como o mundo da terra. É Satanás, Deus e os demônios e anjos. E os homens aqui na terra, as mulheres, intercedem. Orem, clamem. Agora, Deus escolhe pessoas para governar. E aí entra o problema, que às vezes a própria estrutura de gente é que não vai no caminho de Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então crede, creia, não desanime. Creia porque está tomada a bandeira, está sendo tomada as capitais, solo e subsolo, toda a riqueza do Brasil vai ser o que é. Vai ser o que Deus falou. O país mais importante do mundo. Não só naquilo que é alimentação e capitalização, mas aquilo que é espiritual. Isso independe dessa campanha, meu irmão. Pelo amor de Deus, se uma campanha vai desandar o céu, um homem, se você olhar, a perda foi a margem mais próxima possível, né, de uma virada, menos de 2 milhões de votos. Se olhar, se os crentes, se os verdadeiros cristãos votassem, colocassem os votos lá, então sim, a história seria outra. Mas Deus escolhe as pessoas não olha para dentro do projeto de Deus, né? Então depois começa o choro, e aí a gente que crê passa pelo massacre, mas nada vai acontecer de ruim com o Brasil, não, e a igreja. E o pessoal ficou muito na dúvida, né? Falou, meu Deus, será que o PT ganhando agora, a igreja, o Brasil ainda será o celeiro? Ainda continua essa profecia sobre o Brasil? O que acontece? Foi isso que você falou, né? Já que essa profecia ela tem mais de 100 anos. Não foi eu que falei, vem falando lá de trás. Houve uma junção aqui no presente
entre um homem que tem uma família cristã, que veio com slogan evangélico. Isso nos auxiliou a acreditar que esse é o tempo. E aí os céus se abriram, porque a igreja nunca foi tão unida como está. Em oração, jejum, clamor. A igreja nunca jejuou tanto por um projeto, nunca orou tanto por um projeto, nunca que eu creio tanto como por um projeto, como creio nisso, na eleição de Bolsonaro, segunda eleição, ou reeleição. Então a igreja, o fato do Brasil, melhor Brasil, ser celeiro do mundo, não está envolvido com a igreja. Ele será porque Deus definiu. E daqui para frente ele será. Você vai ver um país crescendo financeiramente e a estrutura que Deus está colocando lá dentro. Por exemplo, Bolsonaro, ele não sai fragilizado, ele sai forte, mais forte do que todo o tempo. Ele ganhou a bancada hoje, Senado, Câmara Federal, os estados, as capitais, a maioria é dele. Então, Deus pode pegar esses 4 anos e criar um preparativo para levantar a bandeira definitivamente. Então, a igreja vai passar em cima dos problemas para realizar aquilo que Deus tem. Agora, não tem nada a ver a profecia e o Brasil celeiro do mundo. O pessoal fica falando, mas pastor, oramos, jejuamos 30 dias, fizemos tudo e aí no final o diabo venceu, eu estou desanimada. O Senhor nos abandonou, o que aconteceu? Não, o diabo não venceu, Jaque. Veja bem, Moisés ficou 40 dias no monte, jejuando, né? Falou isso, me veio à memória. Jejuando e orando. Quando ele desceu, o que ele viu lá embaixo? Um alvoroço, e o sumo sacerdote Arão, ouvindo o povo, o alarido do povo, a reclamação do povo, construiu um bezerro de ouro. Moisés foi e quebrou a tábua. Então, estava tudo encerrado, porque Moisés quebrou a tábua da lei, da aliança, os 10 mandamentos, a Torá, né, que ia combinar com os 5 Pentateucos, os 5 primeiros livros. Moisés quebrou aquilo ali, irado, mandou matar a gente, virou um alvoroço aquilo ali. De repente Deus falou, Moisés, sobe de novo. E escreve a tábua de novo. Escreveu, voltou, e o povo se alinhou, tirou a idolatria, tirou tudo e pronto, virou o que virou. Não é assim, porque eu jejuei que acabou. Não, Moisés jejuou 40 dias. A igreja fez certo, a igreja jejuou, está orando, está jejuando. A tábua então quebrou, mas nós vamos reconstruir outra. Isso aí. A segunda visão, segundo vídeo assim que foi bastante falado sobre o Mar Vermelho, né? A visão que Paulo teve sobre o Mar Vermelho. E aí falou muito sobre a igreja usar o cajado, né, como Moisés. Você vê bem, foi eu e Vagnão. Aí é eu e Vagnão. A outra visão foi eu dentro do templo, junto com o pessoal da Verdade de Vida, com o apóstolo Djalma, no dia 10 de janeiro de 2017. Ali tinha 100 pessoas mais ou menos. Essa outra, eu e Vagnão, nós conversamos para pegar essa palavra, nós não tem nenhum ato profetizado, vai ser assim. Nós falamos o seguinte, se a igreja entender que ela tem o que ela tem na mão, Deus vai usar. Então, Moisés tinha um cajado, um bastão ou uma vara. Deus falou, pegue esse cajado e toca na água e ela vai abrir. E vocês atravessarão pé enxuto. Eu lembro que o Wagner ainda falou bem assim, então ele tinha a vara. E aí ele olhou para mim e falei assim, e o que a gente tem é o quê? Título de eleitor. Título de eleitor. Então, direito de votar. Se você botar o seu dedinho, falou isso assim, se clicar lá, os 2 dígitos, vai fazer o que Deus quer. O Mar Vermelho vai abrir, vamos rasgar o Mar Vermelho e passar pé enxuto. Então a palavra ali era uma palavra de encorajamento, de definição. Não está dizendo que Deus me disse. Não, nós estamos dizendo que a gente crê. E por crer eu digo.
Deus vai abrir o Mar Vermelho, eu creio ainda, o mar não está encerrado. Né? Talvez esse é o momento que Deus manda a gente retroceder para avançar. Se você olhar, Israel, para abrir o Mar Vermelho, teve que retroceder, está lá na conversa. As palavras estão lá na conversa entre eu e Vagnão sobre isso aqui. Então, aquele momento é o momento que a gente queria e quer que o Brasil seja o celeiro do mundo o mais rápido possível. Mas ali não quer dizer que eu profetizei assim, está falando o Senhor. Não, a gente abrimos a porta para poder entender o momento da verdade que a gente poderia vencer. Então ali está uma palavra. E o último vídeo assim, que foi bastante comentado hoje foi sobre a visão da águia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a oração do rei Ezequias. Você cita também no vídeo com o Vagnão que o Brasil estava sendo um país com uma oração de rei Ezequias, né? Isso mesmo. No lugar de Sinaroquipe. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre essa visão da águia, que todo mundo também ficou bem impactado com isso de ontem para hoje, falando, meu Deus, eu achei que aquela visão não era do Brasil, eu achei que acreditei tanto naquele vídeo e agora estou desanimado, estou desamparado, pastor, deu uma posição. E aí a gente queria que você então, falasse. Veja bem, a águia está em 3 tempos, não é isso? A águia, uma águia dourada, gigante, está sobre o Brasil agora, não tenha dúvida. Que a gente vai ver muitas manifestações, muitas coisas. A pena, a asa da águia era de prata e o bico vermelho, como sangue. Então seria o dourado, a soberania de Jesus sobre a nação, a asa cor de prata, a redenção, remissão, pode ver que eu falo nisso, e o bico vermelho, a cor do sangue de Jesus, uma voz profética. O Brasil será o celeiro do mundo. O Brasil terá uma igreja avivada que vai tocar o mundo. O Brasil será e terá. Essa águia, ela está sobre a pátria brasileira. Isso simboliza a soberania de Deus. Gente, entenda, não é Deus que recuou. Deus não recuou. Não é Deus que desanimou, não. Não é as profecias que falharam, nada disso, está tudo em andamento. Então tá bom, se o Bolsonaro tivesse ganhando, hoje era só festa. Era só alegria, só alarido, só gritos de festa. Mas é guerra, gente. Estamos numa guerra. As profecias elas estão em andamento. A águia é a soberania. Deus está sobre o Brasil soberanamente. Entendo o que eu vou dizer. O comunismo não manda no Brasil e não mandará. O Brasil não é estrutura comunista. O Brasil ainda é um país democrático, com a democracia severa, e lá dentro, agora com a bancada que Deus colocou neste tempo, na federal e Senado, estados e os municípios vêm aí, essa estrutura impede qualquer ação comunista ou de outra coisa violenta, porque a soberania de Deus não mudou. A soberania de Deus, a águia continuou do mesmo jeito na sua cor dourada, sua cor de prata e a vermelho, o sangue do cordeiro. Brasil é de Deus. Não importa se estamos dentro de uma guerra, nós estamos dentro de uma guerra, o Brasil é de Deus. Já venceu a guerra. E a gente queria daí falar um pouquinho agora, que você desse uma... Eu tirei os comentários, tá, gente? Que o pessoal falou, como o vídeo tá de lado, tava atrapalhando um pouquinho no Instagram. Então só desativei por enquanto, daqui a pouco a gente volta. Mas eu peguei tudo isso que a gente falou aqui até agora, foi o que você já tinha mandado pra gente, foram as dúvidas, o pessoal tava desanimado, o pessoal tava com bastante essas dúvidas, e a gente esclareceu sobre isso. E eu queria que você desse um direcionamento, assim, sobre o que é uma profecia na Bíblia, como ela se concretiza, como a gente crê nela, como não crê, como a gente identifica uma falsa profecia, enfim, desse um ensinamento, assim, pelo menos uns 20 minutinhos, assim, pra gente entender um pouco sobre tudo isso, né? Gente, acione aí suas deltinhas, acione aí seus amigos, companheiros aí, 5, 10,
E vamos ampliar essa live para poder a gente entender. Olha, tudo que a gente já falou até aqui foi tentando auxiliar você. A Bíblia, primeiro, ela diz assim, você, quando ouvir uma profecia, julgue a profecia. A estrutura da profecia, a base da profecia, a construção da profecia, da onde ela procede, como ela procede. Então, nós devemos analisar a profecia. Quando a gente profetiza, é uma coisa. Quando a gente tem uma visão, é outra coisa. Olha, uma coisa é você ter uma visão, uma revelação e um discernimento. Uma profecia vocal, verbalizada, ela é profecia para ser analisada e discernida. Agora, quanto o que é uma profecia, são vários modos de profetizar. Deus vai trazer uma profecia de revelação. Eu estou vendo, Deus vai fazer. Deus vai trazer uma profecia de discernimento. Eu estou discernindo que tem alguma coisa aqui. Deus vai trazer uma profecia fonada. Eu estou falando, Deus vai fazer. Então as profecias bíblicas, todas elas têm que ter respaldo na palavra de Deus. E esse respaldo é a garantia de que Deus está no negócio. Você olha só, Jesus estava pendurado na cruz. O que escolheram? Barrabás. Barrabás é melhor do que Jesus, mas escolheram Barrabás. Era um criminoso, mas a profecia tinha que cumprir em Jesus. Então tinha que cumprir. Moisés vai lá em cima, passa 40 dias, desce, está uma revolução lá embaixo. Ele quebra a tábua. Tinha que cumprir a profecia. Ele vai de novo, passa mais 40 dias, e aí Deus fala com ele de uma maneira muito mais profunda, mais clara, mais objetiva. Quando ele desce de lá, o rosto dele está transparente, está brilhando, para cumprir a palavra. Agora, todos que saíram do Egito entraram na terra prometida? Não, gente. A Bíblia diz só entrou os que nasceram ali. Porque aqueles caras foram perversos? Não é a perversidade, era a desestruturação daquilo que era profético. Então eles traziam nele coisas terríveis. Deus então teve que tratar com o ambiente, né? Construir uma nova identidade. E aí o povo entrou na terra prometida. Então as profecias, elas vão acontecendo paulatinamente dentro de um campo espiritual. Os profetas, eles têm o poder. Você olha assim, você vê Elias. Elias foi um dos profetas mais modelo, né? Elias foi um dos profetas mais completos. Agora, de repente, ele está diante de uma voz de Jezabel e desanda a fé dele. Desandou a fé, Deus o abandonou. Deus poderia falar, cara, pelo amor de Deus, aí, você vai lá, eu mato 450 profetas, desço fogo do céu, consumo água, terra, pedra, animal, só com uma fagulha de fogo. O povo dá glória a Deus. Você agora está fugindo de Jezabel? Não. Deus foi lá e colocou uma botilha de água, colocou um braseiro e colocou pão em cima do braseiro e acordou ele. Falou, Elias, o anjo veio, acordou ele e falou, levanta e come, porque a tua caminhada ainda é longa. Ele comeu e na segunda vez caminhou 40 dias e 40 noites com aquela comida. Então, as palavras proféticas liberadas nesse tempo é o que vai garantir a gente andar um 40 para frente. Um 40 quer dizer uma geração que vem aí cheia do Espírito de Deus. Nasceu nessa crise pandêmica e nessa crise política, nasceu uma geração de muito poder. E veio aí uma rapaziada, uma juventude, uma moçada, moços e moças, cheios do Espírito de Deus para mudar a história da terra. Então, profecia, você julga ela, analisa ela, a estrutura, ela tem base bíblica? Tem. Ela tem conteúdo divino? Tem. Ela tem estrutura divina? Tem. Então, ela pode esbarrar numa situação. Por exemplo, nós temos arbítrio. O arbítrio é nosso. O direito de escolha é nosso.
Deus não vai violar isso. Ele bota diante de você bênção e maldição. Ainda dá um conselho. Ele diz, aqui está a bênção, aqui está a maldição. Escolhe a bênção. Aqui está a morte e a vida. Escolhe a vida. Jesus disse assim, larga, estreita é a porta que conduz à vida eterna, e larga é a porta que conduz ao inferno. Espaçoso é o caminho. O cara, ele explica, diz, estreita é a porta. Então está dando uma ideia, entra por ela. O estreito, a dificuldade ali, mas você vai herdar a vida eterna. Então o direito de escolha é nosso. Então, de repente, o Bolsonaro poderia ter sido até eleito, mas o coração do povo inclinou. Então agora virou uma possibilidade. A política não acabou, gente. A guerra não acabou. A profecia que Deus falou está solta no mundo espiritual. Ela vai cumprir. Todas as profecias se cumprem. Deus só mostra as coisas certinho. O ser humano escolhe e leva. Entendeu, Jaque? Uhum. O mundo espiritual, ele é com a composição de divinos e malignos. Sim. Não existe outro Deus, existe Deus. Não existe outro diabo, existe o diabo. Não existe outros anjos, fora desses que tem. Nem outros demônios, anjos. Cara, é assim, é Deus, diabo e gente. Só que a gente aqui na Terra vira o João Bobo, né? O diabo vem dar uma tapa, a gente volta. Deus vem, pega pelo jeito para doutrinar, a gente vai e volta. Só que o jugo de Deus é um jugo suave e leve, do diabo é pesado. E esse momento não confundir o mundo espiritual. Gente, entenda que o mundo espiritual não está confundido. Ele está muito bem alinhado e a igreja vai ser uma grande igreja na terra. O Brasil vai ser o celeiro do mundo. E a igreja vai ser a maior potência da terra, será a igreja brasileira. Não é porque eu quero, e nem por esse tempo, porque Deus já vem falando. Quando eu me converti há 45 anos atrás, uma das primeiras profecias que eu vi, num ambiente onde era trabalhado ali portas abertas, né? O povo que trabalhava só comunismo, do irmão André, que agora foi para a glória há pouco tempo, eu vi uma palavra, o Brasil será o portal de glória para o mundo. O Brasil será o portal de glória para o mundo. Eu ouvi essa profecia. Eu não entendi a profecia, mas eu construí aquilo dentro de mim que poderia ser, eu poderia ser um dos profetas. O que eu fiz? Eu queria trabalhar nos países comunistas, que as cortinas de ferro da União Soviética me puxavam para dentro dela devido às crises e às guerras que eles criavam contra a igreja, como matavam o cristão. As cortinas de bambu, China comunista, me puxavam para dentro. As cortinas de ferro do comunismo, as cortinas de fumaça dos países indonésios e outros países, são os títulos, as muralhas comunistas, que dividia a nação, dentro da nação, dividia a nação em duas partes. Cara, aquilo me puxava para dentro, porque eu queria entender e ser um pregador dentro desse ambiente, construir um ambiente onde eu poderia levar a palavra de Deus e desalojar demônios. Então eu paguei um preço, gente. Eu jejuei décadas. Eu queria ir, mas quando foi em 1986, em 86, uma madrugada eu orando, Jesus chegou e falou para mim, você não vai trabalhar no comunismo. Eu indaguei Jesus, por quê? Se eu estudei tudo, me preparei. Jesus me disse assim, porque eu vou dissolver a União Soviética. E quando eu dissolver, Paulo, destruirei
todas as cortinas e cairão os muros, porém você vai ouvir falar de focos comunistas, mas o comunismo nunca mais mandará no Brasil, no mundo, não foi Brasil, desculpa a palavra, porque estamos falando de Brasil. Vou repetir, não foi Brasil. O mundo nunca mais será comunismo, só vai haver focos comunistas. E os focos que você for ver são devastadores. Porém, você não vai trabalhar lá. Isso me trouxe um sentimento de tristeza tão grande, porque eu queria isso. Era o meu sonho. Pelos livros que eu lia de mocinhas violentadas, destruídas, morrendo, mas não abrindo mão de Jesus, de pastores vendo sua família morrer, homem de Deus vendo o filho morrendo, e o grito desesperador, e na hora que ele não aguentava mais, matou o filho, matou isso, foram matando os 3 filhos, e aí colocaram a mulher dele, falou, agora é a sua mulher que vai morrer. Ele falou, Jesus, eu não aguento, eu não vou segurar. A mulher olhou para ele e falou, meu amor, se você me ama, fica com Jesus. E isso mexia comigo. Eu queria ir, Jesus disse que eu não iria. O que ele fez? Ele me trasladou, me levou lá dentro e me fez ver o comunismo por dentro e destruiu toda aquela... Ele disse assim, em breve você vai ver. Eu pego toda essa documentação, coloco na mão de homens e rebento tudo isso. Quando foi em 87, surgiu o Gorbachev. Pronto, o que aconteceu? O comunismo caiu. Gente, o mundo não será comunista. Não tem mais isso. O Brasil não será isto. Eu falo com propriedade. Agora eu falo com propriedade. O Brasil não será um país comunista, como Venezuela, como alguns países em torno da gente. O Brasil não vai carregar a bandeira do comunismo. Pode estar a bandeira vermelha hoje, mas a bandeira do Brasil já está nas mãos de Deus, ungida e recuperada para a glória de Deus. A verdade é essa, já que o Brasil é um país que Deus escolheu para ser celeiro, e ele vai ser celeiro. O comunismo não vai derrubar o Brasil. Isso aí, amém. Se alguém está perguntando aí, pode fazer. Eu ativei os comentários de novo, para agora no final, para vocês falarem alguma coisa, perguntarem, tirarem dúvida. Esse é o momento, gente. A gente está aqui com ele, já esclarecemos muita coisa. O Tilico também está lá com a gente, ó. A igreja hoje prega a família e os valores divinos, e não mais ouro e prata. Então esse tempo foi sim vencido para a igreja não sai derrotada. E aí, para vocês... O Tilico é o doutor Otílio Canuta, meu para filho. quem não conhece, é o filho do pastor Paulo. Tá acompanhando aqui a live. E é isso, gente. A gente queria esclarecer isso. Pergunta aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pergunte agora. Estão falando o quê? Então, só aleluia, amém, eu creio, recebendo toda a palavra que foi lançada, que você declarou e tem propriedade para falar sobre tudo isso. Gente, joga essa deltinha pro alto aí, faz voar esse negócio, vamos puxar o povo. Alcança todo mundo que tá desanimado desse tempo, que de ontem para hoje falou, não quero mais orar pelo Brasil, que é isso, pode parar. Não, meu irmão, tem que orar. Tem que orar. Ué, a gente só ia orar se ganhasse, se o negócio estivesse lá bom demais. É muito fácil, agora acontece um montão de profeta da negatividade. Agora vai acontecer os profetas que eu sabia. Aí o profeta vai dizer que eu sabia, porque eu estudei que eu sabia. Cara, agora vai aparecer os que sabiam. E os que não sabiam vão ficar onde? Então é muito fácil. Se hoje o Brasil ganhasse, você iria ver o seguinte. Um punhado de profetas dizendo, eu profetizei. Cadê os profetas? Se ocultaram? Cadê os homens de Deus? Se ocultaram ou não? Já fiz uma live cedo, estou fazendo essa, amanhã vou fazer outra e vou partir para dentro. O Brasil é de Deus, acabou. O mundo é de Deus, acabou. As profecias elas estão em andamento, não quer dizer que falhou, acabou, nada disso. Está estruturada, está construída. Deus é o Senhor. Eu sou, escuta o que eu vou dizer. Eu, Paulo, sou responsável por aquilo que eu falo.
Mas eu não nego o que eu falo. É muito fácil depois dizer, eu sabia. Se sabia, por que não falou? Por que não meteu a cara e falou? Se não sabia, por que não questionou? Então agora, meu irmão, aparece toda coisa que vem por aí. Se o Brasil ganhasse, minha profecia, viu, profetizei. Agora cadê eles? As estruturas é essa, verdades são essas. Minhas visões, eu sou responsável por ela. A da bandeira, a águia. Isso foram visões proféticas, está em andamento. Sobre a saída do povo lá do Egito e Mar Vermelho, não foi profecia, comentário de uma palavra. Se ele tinha a vara, você tem um título, então bate com seu título, é dígito, e ganhe lá. Sobre Sanaqueribe e Ezequias. Cara, veja bem, Ezequias recebeu uma afronta de Sanaqueribe. E ele falou, Senhor, aqui está a carta, aquilo que Sanaqueribe falou. Leia, ouça e veja. E Deus falou, hoje mesmo eu destruirei, porque eu ouvi o que você falou sobre Sanaqueribe e eu cumprirei. E naquele dia foram 185 mil guerreiros especializados em guerra que o anjo matou. Então a gente que estava profetizando o mundo espiritual, Deus está limpando o mundo espiritual. Agora, congestionou, a guerra aumentou. E o conflito aumentou. E a gente está dando uma guerra, gente. Não tem que desanimar, tem que andar para frente, acreditar. Entendeu? Eu ainda continuo contra as ideologias. Não tem conversa. Eu sou anti-aborto, eu sou anti-ideologia de gênero, eu sou anti-droga, eu sou anti tudo isso. Não vai mudar a minha vida. Eu continuo na minha posição de servo, filho de Deus, para levar a igreja para cima, edificar a igreja. Agora, como no meio da pandemia, a gente pegou a igreja meio desmilinguida, vamos pegar a maioria dos pastores estão fracos, frágeis. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Cara, não tem o que fazer. Vai para o púlpito, abre a boca e deixa fluir a palavra de Deus. Não muda ninguém. Deus não vai mudar, eu não vou mudar, a igreja não vai mudar. O mundo é o mesmo, Deus vai trabalhar tudo isso no nome de Jesus. Isso aí. Eu anotei algumas perguntas aqui que colocaram aí na live. Primeiro, para esclarecer duas coisas. A gente falou sobre todas as profecias que foram ditas por ele no YouTube, no Instagram, com o Vagnão, que todo mundo tá falando, e tem algumas pessoas repetindo aqui. Pessoal, essa live vai ficar gravada, vai ficar no Instagram, vai ficar no YouTube, então volta lá depois e assiste tudo de novo, tá? E aí a segunda coisa, me falaram, mas tem uma caixinha de perguntas. Tem, gente, mas tá com o celular do Pastor Paulo ali virado. Estamos meio aprendendo tudo ainda, não sabemos tudo. Mas tem ali, eu sei, mas é que vai ficar ruim, eu vou ficar aqui na frente de vocês, apertando, virando. Então mandem por aqui pelo chat mesmo, não tem problema, pelo live mesmo, não tem problema. Depois a gente faz do outro jeito. Anotei aqui algumas coisas. Você acha, professor, vai ter uma guerra civil? Não, veja bem, guerra civil é outras coisas, né? Depende muito de guerra. Agora, dentro do Brasil, eu não vejo estrutura para guerra civil, não. Não vejo isso, não. Eu vejo o Brasil no mundo espiritual. Então, eu acho que vai haver movimentações, né? Isso aí acontece sempre que alguém é eleito, mas guerra não vai haver, não. Mas se o presidente, né? Aí fica por conta do presidente. Se ele vê que foi fraudado, que houve fraude, aí a decisão é dele lá, né? Aqui são todas as opiniões que a gente vai perguntando que vocês mandaram. Então, você acha que o Lula vai ficar até o final? Ele vai chegar a assumir? Vai ficar os 4 anos no mandato? O que você acha? Isso aí vamos ver para sentir o que vai acontecer, né? Eu acho, gente, que é o seguinte, o certo é cumprir o que a Bíblia diz. O que é de César, dê a César. O que é de Deus, dê a Deus. Nós somos cristãos, vamos pro lado de Deus.
Se o Lula ganhou com a margem mínima, você viu lá 50,90%, e o outro perdeu 49,10%, então você levou só aquilo ali, pouquinho, né? Então, isso aqui traz um conflito, porque se o Lula mexer com o lado de cá, ele mexe com 50% da nação. Se ele errar, ele erra para 50% da nação. Então ele está no meio de 100%. Ele não pode atacar o lado, vamos dizer aqui, da Jaque, que é os 50% que votou no Bolsonaro, e nem pode me atacar o lado de cá, que sou eu, que votei nele. Eu não votei nele, não. Não vamos dizer que votei nele. Fica quieto, fica esperto aí. Estou falando uma figura. Sim. Palavra de figura. Então, se ele errar, o lado dele ataca ele. Se ele atacar o lado de lá ataca ele. Não pensa que vai ser fácil governar o país assim não, porque está meio a meio. Isso não gera guerra, gera greves, revoluções. Pode até haver, né? Lá na frente, quem sabe Deus, aí é com Deus, né? Se Deus se resolver tirar o cara, ele tira mesmo, que nem tirou o Saul e outros mais. Aí você falou sobre votar em Lula. O pessoal perguntou aqui, como lidar com os irmãos que votaram no Lula? Lide normal, deixa, os caras... É o arbítrio, gente, é um erro. Foi um erro cometido, os caras votaram em quem Deus não escolheu, ou quem Deus não estava sequer apontando. Os céus apontavam para Bolsonaro, mas Deus nunca falou, eu elejo ele, eu escolhi ele. Deus colocou ele lá. Eu creio nisso piamente. O Planalto Brasileiro hoje está cheio de oração, de jejum. A arca da presença está lá. E se chegar com Dagon vai cair. Aí sim. Se mexer com Deus, Deus rebenta todos eles. Aí é Deus, não sou eu. Se mexer com o que Deus estruturou lá dentro, aí rebenta tudo. Roubaram, tiraram, levaram a arca de Deus, lá no capítulo 5 de 1 Samuel, e colocaram dentro do lugar onde estava Dagon. Sabe o que aconteceu? Deus não queria destruir Dagon. Pode ler lá, capítulo 1 Samuel 5, verso 1 em diante até o verso 5. Deus não queria destruir Dagon, olha só. Aí a arca pegou a noite, Dagon caiu de bruço perante a arca. Deus nem tocou em Dagon, o bichinho ficou caído ali bonitinho. Aí os sacerdotes chegaram, levantaram de madrugada, levantaram Dagon e colocaram no lugar que ele estava, de frente da arca e foram embora. Aí Deus esquartejou Dagon. Quando eles voltaram, Dagon estava a cabeça lá no limiar, na entrada da porta, perna para um lado, braço para o outro, só o tronco perante a arca. Deus quartejou. Se esses caras forem mexer com a arca de Deus, que foi colocada lá pela família Bolsonaro e pelos pastores que jejuaram e oraram lá dentro do Planalto Brasileiro, se eles forem mexer com o que Deus colocou lá, aí sim você vai ver que Deus vai despedaçar o mundo espiritual e mudar tudo. Então isso é real. Dagon em Asdod caiu, lá está escrito, nunca mais Asdod se levantou, porque fizeram isso perante Deus. Então a estrutura já que Deus colocou no Palácio Brasileiro hoje é outro mundo espiritual. A orgia não vai mandar, se esses caras levar a macumbaria para lá, vai ver o que vai acontecer. Aí pode dar muita coisa. Isso aí. Tem mais 3 perguntinhas aqui que eu achei importante esclarecer para o pessoal. Como tirar toda a ansiedade e medo desse tempo, né, que o pessoal está vivendo? Nós estamos com 340 pessoas. Olha aí, pessoal, tem que aumentar esse percentual aí. A gente precisa aumentar isso para poder divulgar melhor essas lives, que ela vai ser importante. Como é que é a pergunta? Como tirar toda a ansiedade e medo desse tempo, né? Primeiro, a ansiedade é uma coisa que ela está no ambiente hoje, né? Logo vai acalmar essa ansiedade. Agora, medo não tem que ter medo, gente. Medo não, ansiedade, estou ansioso,
estou apreensivo, né? Foi frustrante para mim, tudo isso é cabível. Agora, medo do quê? Medo do cara? Medo do Lula? Medo de comunismo? Medo de diabo? Medo de demônio? Pelo amor de Deus, tem o sangue do Cordeiro. Levante sua mente, a ansiedade vai passar. Esse momento assim de terror dentro de você, eu perdi, vai acabar, porque você vai ver o Brasil avançar. Gente, Deus pode fazer o Brasil prosperar na mão de Lula. O Brasil é de Deus. Não, cara, não é o homem. É Deus que está no controle. A guerra, ela é vertical. Ela não voltou para a terra, ela é vertical. Deus está na vertical. Quando eu disse em uma das lives com o Vagnão, a guerra saiu do horizontal para o vertical. Acabou, está no mundo espiritual. O Brasil vai ser um país muito forte. Vou repetir, já falei nessa live, não sei ler quantas vezes. Brasil será o celeiro de Deus no mundo espiritual, financeiro e relacionamento. O comunismo não anda no Brasil, não manda. Ansiedade nesse momento é pela derrota. Entre aspas, não houve uma derrota. Foi uma política decidida numa urna pelo valor, pelo número mínimo. Agora, se o outro tiver levado 70%, aí era decepcionante. Poxa, o cara ganhou de enxurrada. Se o Bolsonaro ganhasse de 70%, olha, Deus é grande, Deus é soberano, Deus é o Senhor. Perdeu com a margem ali de 2 milhões de votantes. Gente, o Brasil empatou, tecnicamente está empate. Deus continua sendo, continue dizendo, Deus é o Senhor. O pessoal colocou aqui, né? O que dizer para quem questiona a veracidade das profecias de que o Bolsonaro ganharia? Teve essas profecias, né? Eu não tenho nenhuma profecia direta assim que o Bolsonaro ganharia. Não. Nem ouvi. Eu ouvi muitas profecias da natureza que Deus está no controle. E a gente está crendo que o Bolsonaro vai vencer. Na verdade, não era nem o Bolsonaro, era o país Brasil. Agora, a profecia que alguém falou lá direta com ele, não sei se falou, isso também não altera não, porque o arbítrio do cristianismo, a vitória do Bolsonaro, ela estava baseada na igreja. Então o título é a igreja que vai eleger o Bolsonaro. E quem deixou de eleger foi a igreja. Mais de 5 milhões de evangélicos não votaram na Bahia. Mais de 5 milhões de evangélicos não votaram. Cerca de 1 milhão no Rio de Janeiro não votou. Em São Paulo, milhões de evangélicos não votaram. Se mais 2 milhões votassem, quem estaria lá? Então não é profecia, eu não sei, né? Mas Deus está no controle de tudo. Hoje eu revendo todas as lives que o Paulo fez sobre as visões e tudo, e acho muito importante vocês reverem também e terem esse discernimento de que muitas vezes a gente ouve e quer só ouvir aquilo que nos agrada, né? E muitas vezes nos vídeos, com o Vagnão ou ele sozinho, ele sempre fazia esse alerta. Deus está movendo? Deus está movendo. Mas basta nós, como líderes, como igreja, se posicionarmos, fazermos, senão não vai acontecer. Então, quando ele cita do Mar Vermelho, ele fala, Moisés teve que ir lá e colocar o cajado, você tem o título de eleitor. Então, assim, a gente tem que agir também nesse meio tempo, né? Claro! E aí o pessoal tá falando assim, sobre compartilhar, o Instagram não tá permitindo compartilhar, tá dando um problema ali, muita gente tá tentando e tá falando aqui, enfim. Os caras estão lá em cima bloqueando tudo. Os caras vão bloquear, mas isso aí é... Depois vai ficar salvo, vocês compartilham pelo YouTube, pelo Instagram, que é uma live, o pessoal falou assim, a live é abençoada, tá me acalmando muito, tava com muito medo, muito desesperada desde ontem, desanimado. E aí, a outra coisa que estão falando aqui também, com o Lula ganhando, perdemos o mundo espiritual? Você já esclareceu isso no começo, mas acho legal você esclarecer isso no final da live também,
porque o pessoal tá falando aqui que não é só o medo da igreja, tá sendo bastante gente compartilhando aqui com a gente que estão sendo provocados como cristãos. Falando, e onde está o teu Deus? Ah lá, o Lula ganhou. O que aconteceu? O que Deus ia fazer? Deus ia fazer isso e aquilo, então. E aí o pessoal da igreja está se sentindo derrotado nesse sentido. E o que fazer? Realmente, o Lula ganhou, a gente perdeu? O que aconteceu? Até Jesus ouviu isso na cruz, né? Se tu é o Filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo, salva nós também, né? Isso aí sempre vai haver. Esse é o momento. Agora, o Salmo 42 diz assim, os criados disseram, né? Como suspira a costa pela corrente das águas, assim por ti suspira a minha alma. Minha alma tem sede de ti, ó Deus. Né? E ele disse assim, como me entristeço e nada meu leite tem lágrima quando alguém grita, aonde está o teu Deus? E eles declaram lá onde está o teu Deus, mas logo depois eles vão escrever o Salmo 46. Eles vão escrever o Salmo 43 dizendo o quê? O Senhor é socorro bem presente na angústia e na tribulação, pelo que não temeremos. Ainda que, quatro ainda que, lá diz ainda que tudo isso aconteça a um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Então não deixe essas coisas entrar em você. As perguntas, isso é coisa do diabo. Mas se a gente ganhasse também, a gente chegaria para ele falando, te falei que eu ia ganhar, te falei que o Bolsonaro ia ganhar. Seria o contrário, entendeu? Porque são pessoas tão próximas, geralmente são pessoas mais próximas que vão questionar. Você não vai sair na rua ali, ninguém te conhece e falar assim, ô Jaque, cadê teu Deus? Você nem sabe da sua vida. São pessoas próximas. Se o Bolsonaro vencesse, você ia dizer, eu te falei, era melhor votar no Bolsonaro. Você votou no Lula, olha, perdeu, viu? Deu o contrário. Deixa as coisas passar. Deixa passar batido, vai levando a vida. E ora por eles, eu tenho que orar, agora eu tenho que orar pelo Lula, ele é presidente da República, o que eu vou fazer? Eu tenho que orar por ele, tenho que orar pela casa dele, pela estrutura, eu tenho que orar, eu tenho que obedecer a Bíblia, orar por aqueles que são empossados, então eu tenho que orar por eles. É isso aí. Isso aí. Espero que vocês compartilham, que vocês tenham aproveitado muito essa live, que tenha acalmado muito o coração da igreja, edificado, e é isso, né? E amanhã a gente vai ter outra live nesse mesmo horário. E se você tiver outras perguntas, outros questionamentos, vamos juntos. Se você ouviu alguma coisa dentro do campo profético aí nesse tempo, na sua igreja, onde você congrega, se conhece pastores que estão tristes, vamos compartilhar, a gente pode conversar amanhã, no mesmo horário, 8h30, 20 horas e 30 minutos, estaremos aqui. Isso aí, falaremos sobre... Quarta-feira, meio-dia em ponto, estaremos agarrados ali. Oração, meio-dia, muito importante. Amanhã falaremos sobre armas de guerra. Armas de guerra. O pastor Paulo vai ensinar um pouquinho pra gente o que a gente pode armar, guerrear nesse tempo, né? Com o que, como. E aí amanhã a gente vai falar bastante sobre isso. Com participação especial. Valeu, gente. Valeu, Deus abençoe a todos. Eu fui. Agora fui.